Louvar a Deus pela vida aqui das irmãs, a irmã Ione, a irmã Elisiane, que já louvou aqui também. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Pedro Enéas, juntamente com a equipe, eis-me aqui, Senhor, toda a estrutura de som que aqui está. Louvar a Deus ali também pela vida do sonoplasta, do marido da irmã Elisiane, de todos que nesta noite estão aqui, os amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, meus amados e queridos irmãos, amigos. Analisando bem sobre a nossa vida, nós paramos para pensar e refletir que nós não éramos merecedores de estar aqui. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele se fez maldito pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, ao ponto de dar sua vida na cruz, de morrer por nós, pelos nossos pecados, para que o preço que havia de ser pago fosse, e assim Ele se fez maldito, morreu e deu vitória na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nesta noite, como ministro da palavra de Deus, eu quero aqui nesta noite pregar a palavra do Senhor, o Evangelho, juntamente com todos que aqui estão, os irmãos. E creio que nesta noite Deus, Ele tem uma palavra do céu para as nossas vidas. Aleluia, todos nós que estamos ouvindo e que estamos aqui nesta noite. Lucas capítulo de número 16, o versículo 19 ao 31 é o texto que eu quero nesta noite ler com os irmãos e assim também pregar nesta noite, que diz assim a palavra de Deus. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhes afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém
dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, amigos que estão à escuta desse som, nesta noite nós queremos aqui compartilhar um texto muito forte e aonde retrata algumas coisas que nós iremos aqui apresentar e decorrer diante ao texto que nós lemos, aonde, meus amados e queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, o texto em que nós lemos, ele é uma parábola contada por Jesus, e Jesus ele conta este fato a uma resposta aos fariseus que estavam com as suas avarezas ali obcecados por riquezas. E se vocês subirem um pouco mais acima, no versículo 14 do mesmo capítulo, nós vamos ver que Jesus ele está repreendendo os fariseus, reprovando o ato de avareza deles por questão das riquezas, na qual eles viviam apenas por isso e pensavam que apenas as riquezas, o dinheiro, os bens materiais conquistados nessa terra poderiam salvá-los do sofrimento e poderiam que eles conseguissem a vida eterna. Porém, meus amados e queridos amigos, Jesus ele conta esse texto, essa parábola, essa narrativa, aqui apresentando a história de dois homens com destinos diferentes. Primeiramente, aqui, meus amados e queridos irmãos, o texto ele fala de um homem que era rico e que possuía muitos bens materiais, que vivia uma vida de luxo, que vivia uma vida na qual não se preocupava com outras coisas, a não ser a riqueza, comer bem e beber bem, e viver uma vida regaladamente, como o texto diz, e que não dava créditos à palavra de Deus, que vivia apenas para o dinheiro e apenas com as conquistas materiais desta terra. Mas o texto também diz que havia um homem chamado Lázaro, na qual este homem vivia uma vida de dificuldade, uma vida de muitos males, muitas enfermidades, na qual o texto vai dizer que ele, por sua vez, ele vivia ao portão da casa daquele homem rico, mendigando aquilo que sobrava do prato, das migalhas do prato do homem, aquele que era rico e que havia muitos bens materiais. Mas, meus amados e queridos irmãos, essa história aqui, ela vem ilustrando e trazendo uma representatividade muito importante e muito séria, que nós precisamos nos atentarmos para isso. Porque aqui esses homens, eles vão ter uns destinos. Um vai ter um destino triste, enquanto o outro vai ter um destino feliz. Mas para isso, algo determinou o destino destes homens aqui, nesta parábola contada por Jesus. Mas nós precisamos entender que aqui esse texto, ele ilustra, primeiramente, a vida após a morte. Aquilo que nós fazemos aqui na terra vai direcionar o nosso destino na eternidade. Aquilo que nós vivemos aqui na terra vai direcionar aquilo que nós iremos viver na eternidade. Ou até melhor, para onde nós iremos passar a nossa eternidade. É necessário entender que o fato de que Jesus ele morreu por nós na cruz, isso não significa dizer que nós já estamos salvos. Isso não significa dizer que o fato de Jesus ter entregado a sua vida por nós, de que nós podemos viver de qualquer maneira aqui nesta terra, e de que quando Jesus voltar nós iremos subir para o céu. Não. Não, senhor, não, senhora. Nós precisamos viver uma vida aqui de conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos aqui, enquanto com vida, pregar e anunciar o evangelho de salvação. Nós precisamos renunciar à vontade da carne. Nós precisamos renunciar o mundo e tudo aquilo que ele proporciona para nós.
Porque tudo isso levará a um destino de sofrimento. Tudo isso levará a uma vida sem Deus, na qual este homem aqui na Bíblia, ele vai passar por isso. Ele vai parar em um lugar muito de sofrimento, na qual ele, quando está ali, ele vai se arrepender amargamente de não ter, enquanto em vida na terra, ter se arrependido e ter dado ouvido e créditos à palavra de Deus, enquanto ele tinha oportunidade. Porque eu imagino que enquanto ele estava com vida na terra, eu acredito que pessoas pregaram o evangelho para ele. Eu acredito que pessoas aqui, como nós estamos hoje, como ministro do evangelho, pregando a palavra de Deus, eu imagino que aquele homem rico, ele também foi evangelizado, aleluia, também pregaram a palavra para ele, louvado seja Deus. E meus amados e queridos irmãos, esse homem, ele representa todos aqueles que têm vivido uma vida que não tem dado crédito à palavra de Deus. Nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos, enquanto em vida, nos esforçarmos, pregar a palavra de Deus, viver uma vida de santidade, se nós quisermos alcançar o céu de glória. Porque Jesus, ele morreu por nós, ele pagou o preço que havia de ser pago. Mas agora é necessário com que nós, enquanto ainda estamos aqui, é necessário que nós venhamos viver uma vida de santidade, de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós vivermos uma vida relaxadamente como esse homem estava vivendo, uma vida na qual só pensava em si, em bens materiais, e que não estava nem aí para o seu próximo, que só pensava em bens materiais e nada mais importava, achando que o dinheiro, que a riqueza poderia garantir a salvação. Não, Senhor. Este homem, quando a vida dele termina na terra, ele vai para um lugar de sofrimento, louvado seja Deus. Porque nós aqui, enquanto estamos aqui, nós estamos aptos a pecar, aptos a talvez praticar algo que venha desagradar a Deus. E é por isso que Deus, ele requer de nós uma vida de santidade, uma vida que nós venhamos renunciar às coisas do mundo, para viver uma vida para Ele, louvado seja Deus. Porque nós, primeiramente, precisamos entregar a nossa vida para Jesus Cristo, deixar o velho homem, deixar as velhas práticas. E quando entregamos a nossa vida e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos viver uma vida plenamente de acordo com a palavra de Deus. Porque não significa dizer que eu sou crente, não significa dizer que alguém que é crente, que já está garantido no céu. Não, Senhor, que já está salvo. Eu preciso lutar pela minha salvação. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Ou será que alguém já está garantido e pode viver de qualquer forma, fazer o que der na telha, e quando Jesus vier vai subir? Não, Senhor, não é dessa maneira. A Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que este homem que vivia uma vida apenas nas coisas materiais e que não deu crédito à palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele maltratava aquele homem chamado Lázaro. Aquele homem que vivia uma vida de muitas enfermidades. Aquele homem que vivia à porta do rico a mendigar e a pedir esmolas e migalhas que caíam do prato do homem. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, meus amados e queridos irmãos, ele é retratado como aquelas pessoas que hoje, aleluia, nós temos pregado o evangelho, temos anunciado, e infelizmente não estão dando crédito para a palavra de Deus. Infelizmente não estão dando mínimo algum para a palavra de Deus, que não querem saber de nada, apenas de viver uma vida
fazendo a vontade do mundo, vivendo uma vida sem Deus, uma vida na qual não tem agradado a Deus e que tem o conduzido à perdição, ao sofrimento eterno. A Bíblia vai dizer que chega um momento, chega o dia em que este homem, primeiramente Lázaro, que vivia uma vida de sofrimento, que vivia uma vida pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, chegou o dia que a vida dele terminou aqui na terra. Mas a Bíblia diz que este homem, quando a vida dele termina aqui na terra, a Bíblia diz que ele é levado pelos anjos até Abraão, até o seio de Abraão. E a Bíblia diz que ele agora estava no lugar de paz, que ele agora estava no lugar aonde estava descansando, aonde estava no lugar chamado seio de Abraão. É o lugar onde aqueles que morrem com Cristo passam a estar, descansar. É um lugar de paz. É um lugar onde ali pode já contemplar as maravilhas e a face das coisas celestiais, das maravilhas celestiais. E aquele homem morre e é levado pelos anjos, e ele está no lugar de paz. Mas a Bíblia diz que aquele homem, o outro rico, que morreu e que não deu crédito à palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é sepultado. E sabe aonde é que ele vai parar? Ele não vai parar no lugar de paz. Ele não vai para o seio de Abraão. A Bíblia diz que ele vai para o Hades. O Hades é um lugar de sofrimento. É um lugar onde aqueles que morrem sem Jesus, aqueles que que não deram crédito à palavra de Deus, e quando a vida termina aqui, eles vão parar para este lugar. Um lugar chamado Hades, sofrimento eterno. É um local onde não tem sossego, é 24 horas de sofrimento. Eu imagino que é um calor terrível, é uma agonia terrível, que a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele desejou com que Lázaro ali pingasse água nos seus dedos para refrescar a língua dele, porque onde ele estava era um lugar terrível, era um lugar de tormento, era um lugar de sofrimento eterno. É lá onde aqueles que não dão crédito à palavra de Deus vão parar, aonde aqueles que rejeitam a palavra, o evangelho, vão parar. É no lugar de sofrimento. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E como ministro da palavra de Deus nesta noite, Aleluia. eu vim aqui para te alertar. Glória. Eu vim aqui para pregar o evangelho de salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vim aqui para pregar a palavra que salva, que liberta. Aleluia, eu vim aqui te dizer que só há dois caminhos. Só há um caminho que conduz ao céu de glória. Glória a Deus. Um caminho é aquele que conduz ao céu de glória, é o caminho estreito. E tem um caminho que conduz ao sofrimento eterno, é o caminho largo. E muitos têm entrado por ele. E eu vim aqui para te alertar. Você que está ao som, escutando esta palavra, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você, aleluia, que não tem dado crédito à palavra de Deus, eu quero te dizer que este lugar ele existe. Assim como existe o céu, o inferno ele também é real. Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso te dizer isso. Aleluia. Porque aquele homem ele foi avisado. Aquele homem ele foi evangelizado, mas ele não deu crédito. E agora está sofrendo. E agora está padecendo num lugar terrível. E está desejando ter uma nova oportunidade. Mas quando chega ali, meus amados e queridos irmãos, quando a vida aqui terminar, não tem mais oportunidade, não tem outra chance. A oportunidade é aqui, enquanto estamos em vida. Aleluia. Seja quem for para o céu ou quem for para o inferno, para o Hades, a oportunidade é enquanto estamos aqui com vida. Porque quando a vida aqui terminar,
não vai ter uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que quando a vida aqui terminar, segue-se o juízo. Ou talvez você está pensando que quando terminar aqui acabou tudo. É assim, Pedro Enes? Acabou tudo aqui? Não. Quando tudo, você talvez está pensando que terminou aqui, sua vida acabou e terminou tudo. Não, Senhor. A Bíblia diz, segue-se o juízo. Todos que aqui, quando a vida terminar, vão estar esperando. Se Jesus Cristo não voltar e a nossa vida aqui terminar, nós vamos estar esperando o dia do juízo de Deus. O dia que Ele vai julgar todos pelas suas obras, por tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Vai ter o juízo final. Quando a nossa vida aqui terminar, não acabou. E talvez o problema deste homem, o maior erro dele, foi pensar que ele poderia viver da forma que ele queria, fazer o que ele quisesse, quando ele morresse, iria acabar tudo. Se enganou. Porque depois que ele morreu, ele foi para um lugar tão terrível que ele nunca imaginou que ele iria parar naquele lugar. E talvez é o pensamento de muitos que pensam que quando terminar a vida aqui vai acabar tudo. Mas não. Existe o céu. Existe o lugar de paz. É aquele que nós estamos lutando aqui para irmos, para conquistarmos o céu de glória. Aleluia. Mas existe o inferno, o lugar de tormento, que é para onde as pessoas que morrerem sem Cristo irão parar. E a Bíblia diz que esse homem, ele foi parar neste lugar. Ele foi para o Hades. O versículo 23 diz, mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão de longe com Lázaro do seu lado. Aí quando ele estava lá, ele observou de longe, deu ali para olhar de longe Abraão e Lázaro, aquele que ele não teve piedade quando estava na terra, e quando tinha e poderia ajudar e poderia fazer e não fez. E agora Lázaro está no seio de Abraão, está em paz, e ele está em tormento. Aleluia. Nós precisamos refletir a nossa vida aqui na terra, o que estamos fazendo aqui nesta terra, porque tudo isso é consequência, vai ser as consequências daquilo que nós vamos passar na eternidade. Aleluia. Se nós estamos fazendo bem, se nós estamos vivendo uma vida de santidade, aleluia, ou aqueles que estão vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Aleluia. É triste isso, mas é verdade. E precisa ser falado, pregado. Porque o nosso compromisso é pregar a palavra de Deus, é pregar a verdade. É te alertar para que você não vai parar no mesmo lugar que aquele homem foi parar, o lugar de tormento. Porque talvez você está pensando que terminou aqui, que a sua vida terminou e não tem mais nada, mas você está enganado. Existe sim, é real. É real o sofrimento eterno. A Bíblia diz que o inferno, ele foi preparado para Satanás, para Lúcifer e seus demônios. Mas porém, por causa da desobediência do homem, por causa do pecado do homem, muitos têm sido conduzidos ao inferno. E você está tendo a oportunidade, Glória a Deus. aleluia, de aceitar e entregar sua vida para Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou te dizendo que se você entregar sua vida para Jesus vai ser só maravilha de aqui diante, não. Ser crente não é fácil. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades. Mas eu estou te dizendo que esse é o único caminho. Esse é o único jeito, o único escape para nós nos livrarmos desse lugar terrível que esse homem foi parar. Se você quiser se livrar do tormento, se você quiser se livrar do sofrimento eterno, esse é o único caminho, é Jesus Cristo. Esse é o único caminho, é o único escape, não há outro.
E eu quero te dizer nesta noite, você está tendo a oportunidade de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Nesta noite, aleluia, a palavra do Senhor vai ao teu coração, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz: quando ouvir a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas que nesta noite o teu coração possa ser quebrantado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer mais, que aquele homem, quando estava ali naquele sofrimento, a Bíblia diz então que Abraão diz: olha, não tem como Lázaro te refrescar, e não tem como nós irmos até você e nem você vir até nós, porque é um abismo que nem quem está de lá pode vir para cá, e nem quem está daqui pode ir para lá. Há um abismo separando. Há um abismo. Não pode. Ninguém, quem está lá, não pode mais vir, não pode mais sair de lá. Então, uma vez que foi condenado ao sofrimento eterno, não tem mais volta. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, como ministro do Evangelho, para ministrar esta palavra de alerta para você, para que você venha aceitar, entregar a tua vida, largar esta vida de pecado, largar essa vida de perdição e entregar a sua vida para Jesus, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, para que quando Ele voltar, louvado seja o nome do Senhor, você possa subir para o céu, para que nós possamos subir para o céu, porque Ele vai voltar. A Bíblia, ela é bem clara em dizer que Jesus, Ele subiu ao céu, mas Ele prometeu que Ele iria outra vez voltar para buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? A sua igreja somos nós, aleluia, aqueles que aqui na terra viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus, aqueles que lavarem as suas vestes com o sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que disserem não ao pecado, que rejeitarem o pecado e que viverem uma vida de santidade, esses subirão, louvado seja Deus, e alcançarão o céu de glória. E aí a Bíblia vai dizer então que ele vê que aquela situação não tem mais como nem ele ir, nem de lá vir. Então ele diz: então, pai Abraão, faz o seguinte, já que eu estou aqui, que não tem mais jeito para mim, eu já vim parar aqui, eu estou sofrendo. Mas ele lembrou, ele disse: mas eu tenho 5 irmãos, pai Abraão, manda com que Lázaro vai até com eles. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E aí o pai Abraão diz: não, Senhor, eles têm Moisés e os profetas, aleluia, para pregar a palavra para eles. Mas aí ele insiste e diz: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos, se Lázaro ressuscitar dos mortos e ter com eles, certamente eles acreditarão e se converterão. Mas aí Abraão responde e diz: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, certamente não ouvirão, não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Sabe o que é isso? Porque aqui na terra tem os profetas, tem aqueles que têm pregado o Evangelho, aleluia, e tem muitos que não têm acreditado. Ele estava dizendo: olha, eles estão pregando a palavra de Deus, então se eles não acreditam, como é que vão acreditar em quem ressuscitar dos mortos? E é por isso que nós estamos aqui. Assim como Moisés naquele tempo e os profetas que pregavam a palavra de Deus, nós estamos aqui como ministro também para anunciar a palavra da verdade. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E ele queria, ele desejou com que alguém ressuscitasse dos mortos para ir ter com os irmãos, porque os irmãos talvez eram do mesmo jeito, incrédulos, coração duro, não davam crédito à palavra de Deus, e ele queria para que eles não viessem parar naquele mesmo lugar. Mas se não quiserem parar no mesmo lugar, precisam quebrantar os seus corações.
e aceitar Jesus, der crédito à palavra de Deus e aceitar como único e suficiente Salvador. Porque o destino, ele vai depender, o nosso destino vai depender daquilo que nós fazemos aqui na terra, daquilo que nós vivemos aqui. Porque se nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de acordo com a palavra de Deus, certamente iremos para o céu, para o lugar de paz. Mas é triste, mas é necessário dizer que aqueles que têm vivido uma vida fora dos caminhos de Deus, uma vida fora da vontade de Deus, esses com certeza o seu destino será triste, de tormento. E nesta noite, isso é tão sério, é tão importante nós falarmos isso aqui, porque Jesus, ele nos deu uma ordem. Ele disse em Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, ele nos dá uma ordem, e nós estamos aqui cumprindo o de Jesus. E ele diz: aquele que crê. Então, para ser salvo é necessário crer em Jesus Cristo e entregar sua vida para Ele. E ele continua dizendo: mas aquele, porém, que não crê será condenado. É o destino daqueles que não dão crédito, que não creem em Jesus, não dão crédito à palavra do Senhor. Esses têm um sofrimento eterno. E eu quero te dizer, você está tendo a oportunidade hoje. É hoje a oportunidade para que você venha entregar sua vida para Jesus, para que você venha se livrar do sofrimento eterno, porque infelizmente nós temos vivido uma geração onde muitos têm se corrompido no pecado, e muitos têm morrido e têm infelizmente ido para o sofrimento eterno. E talvez tem muitos que é necessário dizer isso, e que talvez estão com o pensamento de que muitos que aqui, quando termina a vida, vão para um lugar de paz. Infelizmente não. Infelizmente não vão. Aqueles que morrem sem Jesus não vão para um lugar de paz. Ainda que no teu pensamento tu pense, ele está num lugar de paz, mas se ele morreu sem Jesus, infelizmente eu preciso te dizer isso, ele não está num lugar de paz, ele está num lugar de tormento. É necessário nós pregarmos e te dizermos a verdade, para que você não fique iludido, porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão iludidas e pensam que a pessoa que morre sem Jesus, ela está num lugar de paz, e a pessoa morre sem Jesus, e muitas das vezes pegando aqui para alguns tipos de pessoas, por exemplo, como assassinos, como estrupadores, como alcoólatras, como viciados em drogas, esses tipos de pessoas e outros que morrem aqui, que terminam sua vida aqui. Infelizmente essas pessoas, eles não vão para um lugar de paz. Verdade. Infelizmente eles não vão. E talvez tem pessoas que estão iludidos, e quando eles morrem e diz que Deus te coloque no lugar de paz. Infelizmente não. Fica em paz, vai em paz. Agora está descansando. Se morreu com Jesus, sim, vai descansar. Mas se morreu sem Jesus, infelizmente não está descansando. Pelo contrário, está no sofrimento, porque a nossa vida aqui, ela é muito rápida, é passageira demais. É por isso que nós, com urgência que nós anunciamos a palavra de Deus e te alertamos, porque nós estamos aqui pregando hoje, mas nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. Se a nossa vida pode acabar a qualquer momento, pode terminar aqui a qualquer momento. E aonde vai? A pergunta é: para onde vai a nossa alma? Para onde nós vamos passar a nossa eternidade? Com Cristo, com Deus ou sem Deus? Aonde a tua alma vai parar? Porque quando terminar aqui, o juízo segue. Aleluia, louvado seja Deus.
Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, a Bíblia diz: quando a última trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que estiverem aqui na terra, serão transformados, serão arrebatados para o céu de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que já morreram, aleluia, que dormem com o Senhor, que já morreram em Cristo Jesus e que estão descansando, que estão apenas dormindo. Mas a Bíblia diz que quando a última trombeta tocar, esses que morreram com Cristo, aleluia, que estão descansando, eles ressuscitarão e subirão. E aqueles que estiverem aqui, aleluia, aqueles que estiverem nós, aleluia, seremos arrebatados. Porém, aqueles que, quando Jesus voltar, não tiver aceitado a Ele, esses ficarão para o juízo final, para o julgamento de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a oportunidade é hoje. A oportunidade de você entregar a tua vida é hoje. O que eu estou falando aqui não é de mim, está escrito na palavra de Deus. Aqui foi através de Jesus, inspirado por Jesus, que foi escrito. Tudo está aqui e nós cremos nesta palavra. Nesta palavra aqui, louvado seja Deus. Nós cremos que Ele voltará. Aleluia. Nós cremos sim que existe céu e existe inferno. Aleluia. E que nós cremos e nós pregamos o Evangelho para que você venha se converter e se livrar do sofrimento eterno. Para que você não venha parar no lugar de sofrimento, num lugar de tristeza. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Venha para Jesus. Aleluia. Você que ouviu esta palavra, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que queira hoje entregar, fazer um compromisso com Deus, eu te convido nesta noite. Eu te lanço o convite nesta noite para você vir aqui, para nós orarmos por você. Aleluia. Para que Deus escreva o teu nome no livro da vida, para que você também venha alcançar o céu de glória. Deixa essa vida de pecado. Deus, Ele tem algo melhor para nós. O céu de glória está nos esperando para aqueles que aqui viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Não espere a tua vida terminar. Não espere você chegar num leito do hospital para você aceitar Jesus. Não espere o teu último fôlego de vida, para você aceitar Jesus. Venha hoje, porque Jesus, Ele te chama. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, tem muitas pessoas que têm descido direto para o inferno. Sabe por quê? Porque não tem aceitado, tem morrido sem Jesus. Essa palavra ela pode parecer dura, mas é necessária, porque esta palavra que liberta, esta palavra que salva, esta palavra que liberta o pecador. Aleluia. Então nesta noite eu vim aqui, louvado seja o nome do Senhor, não para te prometer nada, aleluia, não para massagear o teu ego, mas eu vim aqui te pregar, para pregar para ti a palavra da verdade. Aleluia, que é para você se livrar do sofrimento eterno. Tem muitas pessoas que estão descendo para o inferno, e a realidade é que muitos pensam que estão no lugar de paz. Ah, ele morreu, mas está no lugar de paz. Ele morreu. Às vezes eu tô e umas pessoas da minha família que não são evangélicas, e às vezes falam perto de mim, e eu sei, essas pessoas são da minha família, pessoas da minha família que já morreram sem Cristo. E aí a pessoa da minha família fala perto de mim: ele está descansando. E eu, não está descansando. Infelizmente você está iludido. Ele não está. Se morreu sem Jesus, pode ser quem for, não está descansando, está no lugar de tormento, está sofrendo. E se essa pessoa também não se arrepender, é para lá que ela vai parar e vai se arrepender. E talvez quem chegou lá, como esse homem aqui, talvez está se lembrando
das pessoas, dos entes queridos que ficaram aqui na terra, dizendo: se alguém pudesse avisar que eu vim, que lugar é esse que eu vim parar, para que não venham parar. Mas sabe o que é? Tem que ouvir a palavra de Deus, tem que crer em Jesus. Foi como Abraão falou para aquele homem: olha, Moisés e os profetas estão para pregar. Se ele aceitar, ele não vai parar nesse lugar. Mas se ele não aceitar, infelizmente é o lugar que ele vai parar junto com você. Aleluia. É duro a palavra, mas é necessário. É por isso que nós estamos aqui, para te alertar. Venha nesta noite entregar a tua vida para Jesus. Aleluia. A oportunidade é hoje. Eu não garanto amanhã, mas hoje eu te digo que se você vier, aleluia, e entregar a tua vida para Jesus, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai perdoar os teus pecados. Você vai passar a ser nova criatura. Louvado seja Deus. Não haverá mais condenação sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então venha nesta noite. Louvado seja Deus. Nós temos aqui a primeira pessoa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem mais alguém para vir nesta noite, para aceitar Jesus como único, suficiente Salvador? Aleluia. Louvado seja Deus.